O livro Ovo, da escritora e ilustradora baiana Ana Raquel, proporciona à criança uma viagem filosófica. A obra tem 32 páginas e é uma publicação da editora Larousse do Brasil. E vamos conversar agora com a autora, a Ana Raquel, direto de Trancoso, na Bahia. Boa tarde, Ana, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, como é que está a temperatura aí em Trancoso? Ai, agora nesse minuto está um calor insuportável, abafado, porque vai cair uma chuva muito grande. Mas hoje foi um dia bom. Muito Igual, bom. Aqui também está bem quente, estamos com 26 graus. E tu vives em uma casa escritório canil em Trancoso? Sim, eu vivo numa casa alugada de nativos, uma casa bem pequenininha, enquanto eu não construo a minha. Acho que esse ano eu consigo. Uhum. E, aliás, a minha vai ser pequena também, que a gente tem que fazer um espaço do tamanho da gente, né? Claro. E acaba sendo o escritório. A casa tem 2 quartos, um deles é o escritório, bem pequeno, a casa é bem pequenininha. Então, assim, sobra muito pouco tempo para ser casa. Uhum. Porque os cachorros são quase que prioridade aqui no espaço e o escritório. E aí, quando sobra, eu uso a casa para casa mesmo, entendeu? Uhum. E, Ana, esse é o teu mais recente livro, Ovo. Tu usas esse objeto para transitar aí sobre questionamentos sobre a origem da vida. Uhum. Uhum. Esse livro é o segundo que eu faço com o meu texto. Eu fiz lancei no meio do ano passado o Cajaré, também pela Larousse, que é um jacaré que chama Cajaré e que tem um ursinho de pelúcia que chupa bico, e ele também chupa bico, e a gente fala muito sobre a cadeia alimentar, sobre uma série de coisas. Agora, esse ovo foi uma coisa assim, mais uma brincadeira de palavra para cutucar a cabeça das pessoas, para fazer pensar no que está acontecendo. Então tem as últimas 4 páginas, né, que eu chamo de bula ilustrada, que é uma parte lúdica que começa a brincar com tudo que a gente está falando lá atrás, né? E eu gosto muito de colocar como é que fala, as questões no ar para as pessoas como é que fala, ir mais fundo, né, nas questões, porque a gente está vivendo um mundo tão cheio, tão bombardeado de tanta coisa. E, por exemplo, você entra na internet, você começa a procurar uma coisa, você ainda nem acabou de ver aquilo, já aparece uma outra, e uma outra, e uma outra, e acaba que a gente passa voando por cima de um monte de coisa, né? E eu gosto de colocar umas brincadeiras assim, com questões sem resposta, para poder provocar como é que fala, a pensação, né, na cabeça das pessoas. E eu acho que dá para divertir enquanto a gente está fazendo, e dá para ficar emocionado com os retornos. Tem tido muito retorno interessante, assim, gente passa e-mail, que liga ou que deixa observação no Fotolog sobre essa história da velha pergunta do ovo e da galinha, né? Onde começa o ovo, onde termina? Quem surgiu primeiro? Quem surgiu primeiro. Aí tem essa questão que eu coloquei aqui na página 26, lá no final, né, quando eu estou brincando com essas coisas. É a pergunta que eu nunca ouvi ninguém fazer, né? Quando eu digo aqui, por outro lado, engraçado, fazendo de novo a pergunta de maneira enviesada, muda tudo, ela se muda. Primeiro o ovo ou o galo? Porque as pessoas perguntam primeiro o ovo ou a galinha, e aí agora? Tem um galo nessa história, vamos lá pensar sobre o galo. E sobre a vida da gente mesmo, né? O que está acontecendo com essa terra, né? Tomara que ela não vire um ovo cozido, né? A gente fica brincando, mas é muito sério essa questão, né? Do aquecimento e de tudo. Com certeza. Qual o que tu pensaste, assim, em termos de ferramentas aos pais, escrevendo o livro? Exatamente. Essas 4 últimas páginas, elas vão ser, como é que fala, muito aproveitadas para o adulto que estiver junto com a criança, né? Que estiver trabalhando ou na escola ou com os pais. Então, se você embarcar nas brincadeiras aqui, você pode entrar numa série de questões com a criança, né? Eu venho aqui perguntando, primeiro o ovo ou a galinha? A razão ou o coração? A raquete, ping, ou a bolinha, pong?
A gotinha ou a goteira, o caroço ou a abacateiro, o relógio ou o relojoeiro, um pingo ou o mar inteiro. O adulto que está lendo isso aqui pode tirar um monte de questões para trabalhar com a criança a partir daquilo que a criança também, como é que fala, se sensibiliza, né? Depois eu faço essas brincadeiras aqui com a questão do masculino e feminino, da origem da vida, porque afinal de contas, não é só a galinha que bota ovo. A gente tem a lagartixa, a ornitorrinca, eu faço a brincadeira que chamo de beija-flora, a ameba, todo mundo é ovíparo, né? Aí as pessoas já podem trabalhar toda essa coisa da reprodução, de biologia, de uma série de coisas. Então, eu prefiro fazer uma coisa assim, brincalhona e lúdica no final, e até poética às vezes, do que fazer um encarte assim daqueles bem sérios, perguntando o que você pode, dando para o professor ou para o adulto, para o pai, dicas assim didáticas a respeito, né? Então a gente vai brincando com a poesia, né, e tal, e vai dando oportunidade das pessoas trabalharem uma série de questões, né? Que legal. Uma outra pergunta que eu achei bem interessante é: o copo tá meio cheio ou meio vazio? Depende do ponto de vista, né? Depende do ponto de vista, né? A minha mãe que falava isso, ela era uma pessoa muito otimista, meu pai o oposto. Então um dia ela foi definir os dois, falou assim: bom, seu pai é assim, se tiver um copo até a metade com vinho, ele chega e fala assim: só tem meio copo de vinho. Já eu chego e falo: pô, que ótimo, ainda tem meio copo de vinho. Isso é uma definição muito perfeita da personalidade dos dois. Mas é isso, né? Depende do ponto de vista mesmo. Então, mais informações sobre o livro Ovo podem ser obtidas no endereço www.larousse.com.br. É isso, Ana? Lá e também no meu Fotolog, tá? O livro está quase inteiro lá no meu Fotolog, tem os outros meus lançamentos recentes, tem o Cajaré também. Então, o meu Fotolog pode falar no ar? Claro. www.anaraquelilustradora, tudo junto, .blogspot, uma palavra só, .com. Sendo que Ana Raquel é com que o Raquel. Certo, www.anaraquelilustradora.blogspot.com. Isso. Muito obrigada pela entrevista, Ana Raquel. Sucesso, viu? Muito. Ana Raquel, que tem mais de 120 livros publicados e muitos prêmios, né? Então, e em novembro devo estar aí na Feira do Livro. Ah, que ótimo. Eu fui, no outro ano eu fui, nessa última eu fui com o meu Cajaré, e agora nessa próxima ainda não bati o martelo não, mas devo participar de alguma maneira e vou, além do Ovo, vou ter outros que legal. livros, que tem um que está indo para a gráfica agora sobre racismo para criança. Tá bom, nos encontramos lá na Praça da Alfândega, então. Vamos lá. Um abraço, viu? Um abraço, até novembro. Tá bom, até lá.